Política, Autoridade e Cristianismo, uma mensagem compartilhada pelo colega pastor Bruno Serves, que é lá de Candelária, no Rio Grande do Sul. Política, Autoridade e Cristianismo. É interessante como vivemos dentro de uma cultura que aprendeu a ver a política com total desconfiança e descrédito. Imagino que isto seja fruto dos inúmeros casos de corrupção que aparecem nas notícias com certa frequência, como nesta última semana em que um senador foi pego com dinheiro na cueca. Aliás, uma prática que não é novidade na política do nosso país, infelizmente. Não é à toa que muita gente desliga a TV ou o rádio quando começa a propaganda eleitoral gratuita. Ou que decide, então, por não avaliar e conhecer os candidatos pelas redes sociais. E assim, se cria um perigoso círculo vicioso, onde não nos importamos com os candidatos e suas propostas, desprezando a nossa oportunidade de escolher quem irá cuidar de nossos municípios pelos próximos 4 anos. E além disso, podemos nos tornar alienados e desconhecedores do que fizeram ou deixaram de fazer em seus mandatos. Faltando cerca de 1 mês para as eleições municipais, precisamos lembrar que a política, por si só, não é coisa ruim, não é coisa demoníaca. Muito pelo contrário, as autoridades instituídas em nossa nação, em todos os seus níveis, ocupam cargos que são abençoados e permitidos por Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 13. Nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Os cargos de autoridade estão na mão de Deus. São instrumentos do Senhor para cuidar de nossas vidas e para manter o bem-estar na sociedade em que vivemos. Porém, precisamos lembrar de que os cargos abençoados que há em nosso país, estado e município são ocupados por pecadores. E, infelizmente, neste cenário, alguns acabam mergulhando em um poço de corrupção corriqueira, agravado com a sensação de impunidade e repleto de consciências cauterizadas, que não sentem mais medo nem vergonha do que fazem. Ao invés de servir, servem-se do seu cargo. Mas também há grandes e bonitos exemplos. Pessoas éticas, com boas administrações pelo Brasil afora. Inclusive, há muitos cristãos atuantes neste meio. E qual é o nosso papel como cidadãos e cristãos dentro deste cenário eleitoral que se aproxima? Precisamos lembrar que Deus quer nos abençoar também através dos candidatos que, eleitos, irão ocupar os cargos em nossos municípios. E assim, de acordo com nossos princípios e ética cristã, não precisamos ser alienados e sem compromisso, mas com muita sabedoria, avaliarmos os planos e propostas daqueles que querem cuidar de nossas cidades. Por isso, é tempo de observar as propostas, a ética e a história dos candidatos aos abençoados cargos de autoridade.
E como cristãos, precisamos lembrar de que, graças à morte e à ressurreição do Salvador Jesus, fazemos parte também de outra nação, onde se vive pela fé. A nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele, que foi escolhido por Deus para viver uma vida responsável e anunciar os atos poderosos deste Deus, que nos amou e salvou através de Cristo Jesus. Amém.